Olá pessoal, bom dia nessa quarta-feira maravilhosa e abençoada. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui: já agradeceu hoje? Já agradeceu por alguma coisa no dia de hoje? Né? Nós sempre temos que acordar com o coração grato, porque é tanta coisa boa que acontece na nossa vida, não é? Tem que concordar comigo, né? Só o simples fato de a gente ter acordado com saúde, acordado bem, ter um maravilhoso café da manhã para tomar, ter um trabalho, ter uma família, ter uma casa, já são inúmeros motivos para agradecer, né? E o tema da live de hoje: pare de reclamar e veja as bênçãos que está acontecendo na sua vida. E para isso, eu quero ler um trecho da Bíblia de 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler só um trechinho do versículo 8 até o 14, do 8 até o 14, para que a gente consiga ver sobre como as reclamações nos impedem de ver as bênçãos que estão acontecendo pra gente. Então vamos lá. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã indignou-se e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á de pé, invocará o nome do Senhor Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha só, ele recebeu a dica de como, porque Naamã era um rei, né? Só que ele tinha lepra, né? E olá, tudo bem? O profeta Eliseu pediu para ele simplesmente ir e se lavar no Rio Jordão. Mas ele já ficou super indignado porque ele queria que o profeta fosse lá, que fizesse toda aquela coisa pomposa para ele, porque ele era um rei, né? Então ele se sentia assim que tinha que vir e ser curado ali na hora, receber a bênção ali de forma pomposa, né? E Eliseu pediu para ele se pôr em ação e se mergulhar na água do Rio Jordão. Nossa, esse rei saiu de lá indignado, por quê? Porque ele queria se banhar em uma das águas dos rios famosos, não na água do Rio Jordão. E ele saiu de lá indignado. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Quantas vezes, né, tipo assim, o servo dele precisou chegar lá e falar assim: se o profeta tivesse falado para você fazer uma coisa difícil, com certeza o senhor faria, por que não se mergulhar na água como ele pediu? Às vezes a gente faz isso na vida da gente também, né? Às vezes a gente recebe umas indicações simples do que fazer pra... Às vezes a gente está pedindo para elevar de nível, para ter aquela promoção desejada, para ter aquele sucesso desejado, e às vezes a pessoa manda a gente fazer alguma coisa, a gente não quer porque não acha aquilo pomposo, porque não acha aquilo legal. E acaba perdendo o quê? Acaba perdendo a bênção, porque a gente quer fazer algo esplendoroso e acaba perdendo pequenos detalhes, né? Então o servos falou lá pro rei, né? Por que ele estava tão indignado se o profeta tinha falado simplesmente para ele se mergulhar no Rio Jordão. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Eu quis ler esse trecho bíblico hoje porque às vezes a gente fica muito tempo da nossa vida reclamando, reclamando e reclamando e reclamando.
Às vezes a gente se fecha tanto nessa porta de reclamação que às vezes acontece tanta coisa que as pessoas indicam a gente como sair daquele stand-by, né? Sair daquele modo lá e a gente não escuta porque a gente está fechado, simplesmente preso na reclamação. Nós acostumamos a simplesmente ficar reclamando e reclamando, e eu acho que a gente quer o quê? Ficar sentadinho esperando que as coisas venham e aconteçam pra gente sem a gente se mexer, sem a gente se mover. Então, o que eu queria falar hoje era isso, sobre parar, né, de tanta reclamação e começar a observar, começar a ver as indicações, né, ouvir as pessoas que nos querem bem e se colocar em ação, se colocar para trabalhar e se mover, se mexer, sair do lugar. Porque só assim as bênçãos vêm. Às vezes a gente tá parado, sentado, esperando as coisas acontecerem, mas se a gente não der o primeiro passo, essas coisas não vão acontecer, né? Então, gente, é rapidinho, foi bem rapidinho a live de hoje, eu só queria dizer isso mesmo. Parem de reclamar e vejam todas as bênçãos que estão acontecendo na sua volta, que não são poucas, tá? Se coloca em ação, vai e muito sucesso para você. Beijão, um ótimo dia.